Bom, resolvi começar essa série aqui de respostas, né? Algumas pessoas que eu normalmente sigo e tal, e que a maioria até respeito, né? Porque são bem articuladas, são estudiosas, são inteligentes, são cultas e tal. Mas, pô, chega um determinado momento que realmente, cara, alguém tem que responder esse pessoal que não é possível um negócio desse. Bom, vou começar essa série aqui com o Conde Lopé, né? Que, assim, pô, estranhamente, eu vejo bastante coisa que ele fala e, assim, eu sou ateu, né? Então ele, cara, tem um conteúdo completamente, assim, voltado para o catolicismo, mas, na verdade, foi com ele que eu comecei a aprender bastante, né? Com o catolicismo e tal. E respeitar um pouco mais também e tal. E aí, o que acontece? Assim, claro, respeito bastante também as opiniões dele, mas, assim, tem coisas, assim, que de vez em quando, cara, ele fala assim e, sei lá, de repente você acha que ele está sendo influenciado, né, por algumas correntes aí de pensamentos e tal, mas também é difícil ele se influenciar, né? Mas enfim, a ideia aqui, na verdade, assim, eu não vi esse vídeo ainda e a ideia seria ver o vídeo junto e ir pausando e comentando, né? Então vamos lá. De repente eu acelero alguma parte do vídeo. Na prática, porém, se analisarmos a dimensão das estruturas sociais, de como as relações políticas se baseiam, de fato, nós observaríamos um tanto de uma forma cômica que o PT, em muitos aspectos, parece mais conservador do que a própria direita bolsonarista. Bom, quero ver onde é que ele vai chegar com essa primeira ideia aí, vamos ver. E por que eu estarei dizendo isso e com certeza muitas pessoas ficarão chocadas? Nós temos que entender que o conceito de conservadorismo é equívoco, porque ela tem uma certa multivalência de sentidos. E quando, por exemplo, pessoas como Nando Moura e muitos outros alardeiam o verdadeiro conservadorismo, na prática eles estão afirmando uma ideologia ou uma forma de pensar política que é importada, ora dos Estados Unidos ou então principalmente da Inglaterra, na figura de Roger Scruton, no sentido de um conjunto de preceitos que define, digamos, uma certa perspectiva política. E detalhe, o Scruton quer dar uma dimensão universal a essa perspectiva política, quando na verdade é até um pouco contraproducente quando esse pessoal fala que é conservador, e aí você pergunta para eles o que eles querem conservar no Brasil, por exemplo. O que eles querem preservar que seja de bom neste país. Quando nós observamos que esse pacote conservador, na verdade, é capitalismo liberal, democracia, às vezes até mesmo americanismo e etc., nós observamos que, na verdade, Não, na verdade, assim, então, já que eu já discordo, ele está praticamente aderindo a, aderindo justamente à pecha que a esquerda começa a tentar empacotar uma coisa toda. Mas, por exemplo, o conservadorismo aqui no Brasil, eu vejo pelo menos que já está se distanciando do liberalismo, né? Bom, e tudo bem, ele começou aqui falando sobre Nando Moura, etc e tal, que já um pouco se distanciou de uma, pelo menos, correntes aí de pensamento e tal. Mas aí eu já comecei a discordar, mas vamos ver aqui como é que ele continua isso. não são ideias conservadoras propriamente ditas, se entendermos, por exemplo, de algo de conservar. Né? Porque o Brasil, de fato, é estranho a esses valores. Justamente porque nós somos um país que, em sua boa parte de sua história, segue uma tradição católica e, portanto, as próprias estruturas sociais e a forma de pensar do brasileiro é visivelmente antiliberal. E até mesmo, se entendemos conservadorismo. Cara, ele na verdade ele tá com essa impressão, porque assim, ele deve ter, sei lá, deve ser um pouquinho mais novo que eu e tal. Então ele deve ter essa impressão porque realmente dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, inclusive eu também, né? Foi basicamente o que eu vi, né? Nada de liberalismo e tal. Mas ele não pode, acredito que ele não possa
ele não possa julgar isso, né, sei lá, levando em consideração os últimos 100 anos, por exemplo, né? Não sei, vamos ver. No sentido de preservar aquilo que o Brasil é, essa ideologia pode ser tudo menos conservadora. E aí, se entendemos o conservadorismo não no sentido ideológico, necessariamente, mas no sentido de preservar certas práticas, inclusive as práticas ruins, nesse ponto o PT foi bastante conservador. E por que isso? Se nós analisarmos a política petista de 2002 até 2016, que foi a queda da Dilma Rousseff, olha, na verdade, assim, ele está confundindo conservadorismo com coerência. Sim, o PT foi coerente, ele negou tudo, né, em todo momento. Então, sim, ele foi coerente, ele não foi conservador. Ele tá, sei lá, conservando o quê? O modus operandi, só se for. Mas, bom, já estou achando meio forçando demais aqui esse conceito, mas vamos ver. Nós observaremos que, longe do PT ter aparelhado o Estado, como o pessoal falava, o PT aparelhou tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aparelhou o STF, de fato existia um projeto revolucionário, pelo menos no ponto de vista ideológico do petismo, né, e um projeto, inclusive, cultural, que era subversivo. Porém, Cara, ele mesmo acabou de refutar completamente a teoria dele. Exatamente isso. Pelo menos em políticas públicas, o PT não foi nada conservador, né? Coisa é a estampa ideológica, outra coisa são as ações políticas. E nós observamos que depois desses mais ou menos 14 anos de governo petista, o PT aceitou o jogo tradicional das classes políticas brasileiras. E, inclusive... Cara, e novamente, isso daí não é um sinal de ser conservador, isso é sinal de ser corrupto. É sinal de que, pô, agora que entrou no poder, vai entender como funciona, né, tudo e tal, e vai incorporar todos os esquemas. Entendeu? Isso daí não significa ser conservador. Bom, tá só se enrolando aqui, na minha opinião, mas vamos continuar. Elites políticas, os banqueiros jamais se enriqueceram tanto como com o PT. Se o PT agiu de alguma forma, por assim dizer, bastante alinhada com isso, nós podemos definir como o pai dos ricos e a mãe dos pobres. Tá? Ou seja, o PT se alinhou às estruturas políticas e sociais extremamente corruptas, por certo, porém tradicionais, diga-se de passagem, na política brasileira, pelo menos até a nova república, a partir... Tá vendo? Toda hora ele mesmo se refuta. Tradicional não significa ser conservador, pelo menos no conceito que ele está tentando forçar a barra aqui para ter esse entendimento. Entendeu? Realmente, assim, tradicional pode ser qualquer coisa. Uma coisa revolucionária pode ser tradicional, de repente. Né? Então, assim, nesse sentido aqui, ele está falando que sempre teve corrupção, não sei o que, né? Estruturas podres e tal, não sei o que. Realmente, isso daí era parte da tradição. Mas não significa ser conservador. 1984. E, portanto, nesses aspectos, embora houvesse uma tentativa de aparelhamento do Estado, esse aparelhamento na prática nunca ocorreu por conta justamente da resistência dessas forças sociais que já estão enclausuradas no Estado brasileiro há muitos e muitos anos. Então vejam que quando nós observamos a prática do mensalão, né, a prática de suborno de parlamentares, né, ou então a distribuição de cargos, e até mesmo os benefícios sociais que o PT criou, elas seguem um script bastante conservador. Porque estão perfeitamente alinhados com o assistencialismo, estão perfeitamente alinhados com muitos aspectos viciosos da política brasileira. Apesar de... sim, pegar a essência da palavra, ok, tem um ponto aí e tal, mas... Bom, continuando. Que, evidentemente, que o PT queria aceitar esse jogo visando, naturalmente, uma causa maior. Eles
tinham realmente propensões ditatoriais. Isso era inegável, a partir da ideologia que eles defendiam. O problema é sempre a efetividade daquilo que se prega. Porque ainda que o PT tenha conseguido ter uma certa influência sobre o Congresso Nacional através de subornos, de corrupção, etc., e ao mesmo tempo, ainda que o governo federal tivesse uma influência no STF, uma influência na imprensa através das poupudas verbas públicas, e veja que isso não é nada diferente do que as classes políticas anteriores faziam. Talvez o PT apenas aperfeiçoou e piorou o esquema de corrupção, porque o desejo de poder deles era muito grande. E mesmo assim, o Congresso Nacional, como também as mídias sociais, e vamos mais além, mostrando o grau de independência do judiciário, porque o pessoal dizia, o Ministério Público está aparelhado, está todo mundo aparelhado, todo mundo é petista. Mas bastou um juiz de direito de primeira instância para derrubar toda a República Brasileira, que foi Sérgio Moro. E aí se mostra que esse controle que o PT talvez até acreditasse que tinha, na prática não existiu, porque as classes políticas continuaram sendo as mesmas. Cara, óbvio que existiu. Primeiro, essa situação da Lava Jato foi uma ponta fora da curva, inegável. Segundo, eles acabaram destruindo, né, todos os avanços que a gente teve com a Lava Jato. Então, sim, eles têm domínio sobre isso. De repente, demora, sei lá, 1, 2 anos, 3 anos para reverter, mas eles sabem que conseguem reverter, tanto que muita gente foi presa, como o Dirceu, etc. e tal, que não abriu a boca porque sabia do aprofundamento de tudo isso e sabia que simplesmente era só esperar uma hora certa. Os caras são raposas mesmo, entendeu? Os caras têm a paciência que for. Isso é treinamento pesado. As classes políticas de sempre, com os mesmos esquemas de corrupção, com as mesmas putarias. Ou seja, putarias bastante conservadoras no sentido do termo, não no sentido naturalmente valorativo do que se deve conservar, mas daquilo que de fato é a política brasileira. Evidentemente que eu não nego o caráter revolucionário do petismo. O PT queria radicalizar o processo. Se eles pudessem implantar uma ditadura, eles impoririam? Obviamente que sim. Eles tinham esse projeto. Porém, na prática, como repito aqui, uma coisa é você desejar ter um carro do ano. Outra coisa é você juntar dinheiro e comprar um carro do ano. Uma coisa é alguém desejar uma ditadura no Brasil. Outra coisa é você estabelecer as estruturas políticas necessárias para que essa ditadura aconteça. E com certeza o PMDB, os democratas, o próprio PSDB, mesmo envolvido com os esquemas do petismo, não queriam isso. Por quê? Aí eu vejo alguma coisa, sei lá, de repente beirando a ingenuidade. Assim, tudo bem, eles poderiam até não querer, né? Talvez eles não acreditassem que fosse possível avançar a tal ponto que realizasse o projeto do PT e tal, entendeu? Talvez eles tenham avaliado, né, erradamente, sei lá. Ou até subestimado, né? A ditadura naturalmente seria prejudicial a eles, prejudicial aos seus próprios negócios, porque o negócio funcionava dentro dessa relação corrupta entre Congresso Nacional e Presidência da República. Então, neste sentido, o PT foi bastante conservador. E eu digo mais, se nós analisarmos hoje em dia o discurso da direita brasileira, que se declara conservadora, e claro que eu não estou aqui defendendo o conservadorismo da corrupção, muito pelo contrário, eu acho que tem coisas que devem ser mudadas no Brasil, obviamente, né? Tem coisas que não devem ser conservadas, diga-se de passagem. Porém, nós observamos que esse governo, em muitos aspectos, consegue ser pior do que o PT. E eu vou dizer por quê. Porque, a despeito deste governo não ter... Agora eu quero ver, vamos ver. Nenhuma oposição. A despeito deste governo ter tido toda a chance de fazer... Cara, nenhuma oposição. Ele não tá vendo o que tá acontecendo, não. O Centrão é oposição natural. E a oposição nem é por vamos dizer assim, políticas públicas, né?
No caso é por poder mesmo, ou até alguma coisa mais grave, de repente, medo, né, do não só da perpetuação do Bolsonaro junto, né, com Moro, Guedes, etc. e tal, no poder, mas deles também, em algum momento, pagarem o que eles fizeram, né? E é mais ou menos um ato de desespero que está meio que dando certo no momento, né? Eles estão conseguindo travar tudo, se livrar de tudo, etc. e tal. Mas, porra, aí ele achar que não tem oposição da esquerda, que a esquerda é muito esperta, né? Tá só olhando, tá tipo comendo, sabe aquele, aquele memezinho de comendo pipoca? Não vou nem gastar energia. Vou continuar aqui, elaborando aqui as minhas estratégias e tal, porque eles estão trabalhando. Com certeza eles estão trabalhando pesado em estratégias, etc e tal. Provavelmente a gente vai ver isso nas próximas eleições, etc e tal. Né? Então, enquanto o governo está sendo desgastado, eles não entram em campo. Para quê? Gastar energia à toa? Direciona a energia em outra situação, entendeu? Agora, porra, o cara achar que não tem oposição, tá de brincadeira, né? As mudanças necessárias, inclusive no aspecto da corrupção, uma vez que ele tinha o apoio do Congresso, uma vez que Bolsonaro conseguiu promover o segundo maior partido do Brasil. No entanto, existe uma índole revolucionária extremamente destrutiva neste governo. Porque este governo fabrica as próprias... Agora ele está começando a se contradizer. O que acontece? Eu estou entendendo aonde ele tá caminhando. Ele acabou de falar que tinha muita coisa que não tinha que ser conservada no Brasil, etc. e tal. Então, no meu entender, o único aspecto que a gente pode talvez pensar em termos revolucionários é justamente de destruir todo esse aparato que estava construído e funcionando, que tinha sido construído e estava funcionando. E aí realmente você pode encarar isso como uma atitude revolucionária, mas eu acredito que seja uma atitude revolucionária apoiada por todos, menos os esquerdistas, óbvio. Mas apoiado por todos. Eu acho que é exatamente isso que ele falou logo, sei lá, 5 minutos atrás, que ele achava que tinha coisas que não queria que fosse conservadas, né? Bom, vamos ver se ele continua por essa linha. Ele mesmo se autodestrói. Ele mesmo cria uma situação de instabilidade nos seus próprios quadros. Em 1 ano e 4 meses de governo, não existiu uma situação em que esse governo não tenha gerado crises. Em que esse governo não tenha hostilizado até mesmo seus próprios quadros, que estariam fazendo um trabalho técnico para seguir um viés ideológico radical e extremista. Cara, aí eu já começo a discordar. Não é radical extremista. Ele veio com um propósito. Entendeu? E aí, quando ele sente que alguma coisa tá contribuindo para sair daquele propósito, sim, ele freia e ele tem um jeito dele meio objetivo demais também. Eu concordo com isso, mas, enfim, é o jeito dele, mal ou bem, aos trancos e barrancos, está funcionando e de repente é uma forma independente de você lidar com as coisas. Nem o PT foi tão ousado nesse sentido. Porque, mesmo com toda a corrupção petista, que foi escandalosa e indefensável, mas o PT, pelo menos no plano econômico, deixou na mão dos técnicos e não dos ideólogos. Mas o Bolsonaro faz o seguinte, ele... A economia está na mão dos técnicos, não dos ideólogos. Coloca um bocado de técnico, quando os técnicos contradizem a ideologia dele, ele consegue ser pior do que o PT. Porque vejam que o PT também falseou dados estatísticos, tentou maquiá-los, etc. Bom, aqui ele, sem dúvida, está falando sobre a situação do Mandetta, né? Bom, Mandetta era um quadro, entre aspas, técnico, mas era o mais político ali de todos os ministros, né? E assim, existem outras opiniões técnicas que estavam também completamente contrárias à avaliação do Mandetta,
entendeu? etc. Mas, ao menos, o PT tinha um caráter cínico, um caráter maquiavélico, um caráter até mesmo racional, que esse governo não tem. Por quê? Já tentaram criar crise com Sérgio Moro. Já criaram crise com vários ministros. Quem tenta criar essas crises com o Sérgio Moro, com vários ministros, etc e tal, não é ele. São pessoas que começam a... Assim, pessoas que eu digo assim, especialmente imprensa, né? Que começam a plantar, né? Ou notícias, ou detalhes, ou vazar alguma coisa e tal, não sei o quê, para fazer alguma coisa para desestabilizar de alguma forma o governo. A gente vê isso constantemente. Alguns ministros caíram e foram massacrados pela difamação mais bizarra e mais absurda possível. Deve estar falando do Santos Cruz. Bom, realmente, alguns, e também talvez do Bebiano, mas enfim, alguns realmente caíram dessa forma e a gente não tem todos os detalhes para saber, mas o que a gente sabe superficialmente é que alguns desses que caíram, na nossa visão superficial, né, sem aprofundamento e tal, caíram porque de repente estavam vazando informações para a imprensa e de repente informações valiosas que ele não queria que isso fosse vazado, especialmente para a Globo. É interessante que quando eu acompanhei os chamados maves petistas, ou seja, aqueles que são chamados de isentões, aqueles que de fato faziam propaganda para o Lula em troca de dinheiro, ou seja... Na verdade, acho que ele não sabe o que são isentões, mas tudo bem. Na imprensa, ou até mesmo na internet, e ninguém dava crédito. No entanto, as mentiras que o PT contava pelo menos pareciam razoáveis. Não pareciam razoáveis, estavam todos escancarados, especialmente quando começaram a manipular dados e tal econômicos. Tava, cara, coisa mais tosca que tinha. Racionais. Os petistas de fato eram muito preparados. Os quadros petistas, intelectuais petistas, eram realmente cultos. Cara, agora eu acho que ele tá viajando, tá começando a ser afetado aí por alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Você pode pegar, por exemplo, como o PT trabalhava com a propaganda. É muito superior ao Bolsonaro, em todos os sentidos. Nesse sentido aí eu concordo. Mas é porque tinha muito dinheiro sendo investido, pegavam os melhores profissionais de todos de todas as áreas, né? Vamos supor, vai fazer um vídeo e tal, não sei o quê. Pô, pegava um melhor roteirista, pegava o melhor cinegrafista, pegava o melhor, sei lá o quê. Todo mundo tinha dinheiro, tinha dinheiro que não acabava. Então, nesse sentido aí, tudo bem. As propagandas, né? Propaganda, sim. Propaganda dominava, isso daí, sem dúvida nenhuma. Agora, chegou no momento também que a população começou a ver que era tudo fake, entendeu? Era tudo montado, era tudo over, over pensado, sei lá. Até mesmo os formadores intelectuais do PT eram muito superiores do que a direita brasileira em todos os sentidos. Eu estava acompanhando, por exemplo, aquele publicitário que foi preso no escândalo da Lava Jato, o João Santana. É um sujeito que tem uma leitura muito maior do que qualquer Olavete vagabundo do cofre do Olavo. Existem muitas pessoas no meio universitário que são de esquerda e que realmente têm um preparo intelectual muito maior do que qualquer mequetrefe de direita que repete menos Marx, mais Mises. Se esse pessoal aceitar um debate com esse povo, vai ser massacrado. Por quê? Porque esse pessoal tem um conhecimento cultural e sociológico muito superior à chamada direita brasileira. Indiscutível, mas talvez sim, porque tem mais tempo para ler também. Em que ponto nós observamos o caráter revolucionário e destrutivo da direita brasileira, que destoa daqueles conceitos de conservadorismo que eles pregam, por exemplo, da prudência típica britânica, né? Ou seja, aquele tipo de fleuma que os ingleses têm, né? De uma certa falta de paixão pela política, digamos assim, né? Um ceticismo do tipo do Burke ou então do David Hume, né? Onde isso se aplica, por exemplo, a esses bolsonaristas malucos que chegam no microfone e dizem que o coronavírus não existe. Não teve... Bom, não teve exatamente isso não, né? Não teve exatamente isso não. Mas
Na minha opinião, forçou muito a barra, mas tudo bem. Ou então, quando esse pessoal católico militante que aterroriza a teologia da libertação e diz que a teologia da libertação é a pior coisa que existiu no universo na igreja, e no Falando do Bernardo Kister, óbvio, né? entanto, eles dizem que os bispos são covardes porque eles não fazem a missa, quebrando a quarentena e fazendo aglomerações para espalhar a contaminação do coronavírus. Isso daí de vez em quando me irrita nele. Ele defende a qualquer custo a Igreja Católica. Né? Ele não consegue fazer uma crítica à Igreja Católica. E aí, isso daí também que bate também na falta de coerência do ponto de vista dele. Por exemplo, ele critica justamente os apoiadores, né, do governo Bolsonaro, etc. e tal, por esse mesmo motivo, que não conseguem fazer uma crítica e tal, não sei o quê. Né? E aí tudo que é ponderado, né, pelos apoiadores, o pessoal chama de passar pano e tal, entendeu? Então, basicamente o que ele faz, só que com a Igreja Católica. Vejam que a disfarçatez de fé, né, de piedade, é para justificar um programa maluco do Bolsonaro que, se for aplicado, como de fato está sendo aplicado, poderá levar à morte de dezenas, se não centenas de milhares de pessoas, ou até mesmo milhões de pessoas. O coronavírus é um caso muito sério, é um caso muito grave. E nós estamos vendo o mundo inteiro testemunhando os efeitos terríveis dessa pandemia, e o Brasil está aderindo a uma loucura coletiva, pelo menos está muito dividido, quando observamos um presidente que está indo contra a maré dos fatos. Cara, isso aqui é polêmico pra caramba, né? Sim, é muito grave, existe aquela história toda, etc e tal. Só que tem outros pontos de vista sobre como tratar isso. Tanto que diversos países estão flexibilizando, né, a quarentena, etc e tal, porque realmente eles veem, especialmente países pobres, veem que tem outras consequências que talvez possa causar uma destruição até muito maior. E especialmente uma situação que a gente não sabe exatamente ainda quais são os problemas, né? A gente não conhece ainda com tanta exatidão todos os detalhes, né, do vírus. Então, calma lá também. E neste ponto eu fico pensando, será que o PT agiria dessa maneira? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque o PT era muito racional no que ele fazia. Então, nesse caso aqui, possivelmente não tem nem como afirmar isso. Primeiro que a imprensa não ia fazer esse terror todo, né? Com o número de casos que a gente tem agora, hoje é acho que 16, 17 de abril e tal, com o número de casos que a gente tem hoje, a imprensa está falando assim, não, aqui a gente conseguiu se safar. E aí ia estar a vida normal para todo mundo, com certeza absoluta. Com esses números aí, muito abaixo da maioria dos países, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos, acho que hoje morreram, acho que 4 mil pessoas, 4.500 pessoas. Né? Com certeza, assim, isso aqui ele não tem menor possibilidade de opinar sobre isso aqui. O PT era muito mais esperto do que essa direita. Essa direita é louca. Essa direita é tresloucada. E o que é pior, ela tem um linguajar revolucionário que deixa um membro do PSOL, um membro do PSTU enrubescido. É isso que é mais assustador. O Brasil elegeu um movimento revolucionário muito perigoso, que não deixa em nada dever ao PT e tem um elemento muito mais destrutivo do que o próprio PT. Se no sentido de revolucionário desfazer o socialismo / comunismo que estava sendo estruturado aqui, sim, talvez seja revolucionário mesmo. O PT, pelo menos, quando ele corroía lento e gradualmente. Era como se fosse um câncer lento e gradual. Esse pessoal não. Esse pessoal é uma doença aguda, fatal, que leva tudo a perder. Eles têm todos os traços do mais virulento radicalismo de esquerda, ainda que eles sejam de direita, porque eu não posso culpar a esquerda pelas merdas que a direita faz. A direita é responsável pelos seus atos. Quem está fazendo merda desse país é a direita brasileira.
Não é a esquerda praticamente não existe. Cara, é impressionante. Ele queria que faça o quê? Todo mundo apanhe calado e vá se, sei lá, se desmilinguindo. Cara, não, tem que ser reativo mesmo, ainda mais esse pessoal que não estava acostumado com confronto, entendeu? E eles sim são muito truculentos. Tem que, no mínimo na mesma altura, tem que responder no mínimo na mesma altura. Qual é o político de esquerda que hoje em dia tem algum destaque? Na falta de uma esquerda, a direita precisou inventar a esquerda, ou reinventá-la. Dizer que o Dória é um comunista, dizer que Rodrigo Maia é comunista, dizer que... Cara, não é que eles sejam comunistas, o ponto não é esse, o ponto é que eles estão sim fazendo muitas ações para prejudicar, não é o governo não, é prejudicar a porra do Brasil. O que aconteceu essa semana foi escandaloso, com socorro aos estados, sem contrapartida, etc e tal, tudo isso. E o Dória, pô, com certeza aí pelas ações dele, está muito mais interessado em paralisar as coisas para deteriorar a economia do que qualquer outra coisa. Isso aí tá na cara, pô. Witzel também. Sei lá, Alcolumbre é comunista. Até eu sou comunista nos olhos dessas pessoas. Ele só esqueceu um detalhe. O Rodrigo Maia, se eu não me engano, ele acho que o primeiro partido dele era o Partido Comunista. Olha só, cara, o nível, cara, que a galera chega. E aí tá errado em taxar o cara de comunista, mas tudo bem. Depois eu vou pesquisar isso, mas acredito que seja exatamente isso. Não sei se foi o primeiro, né? Mas eu acho que ele passou por esse partido, sim. Então nós vemos aqui um alto grau de insanidade mental. No caso, o PCdoB, né? No caso que eu estava falando. E mais, quando agora nós observamos que Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, foi demitido, e qual foi a razão da demissão dele? A razão da demissão dele foi seguir as normas técnicas. E o que nós estamos vendo hoje em dia na propaganda bolsonarista? Um ódio à ciência, um ódio à razão. Então, nessas partes aqui, eu acho que ele começa a aderir narrativas propagadas pela grande imprensa. Mas assim, eu tenho um cara como um cara independente, entendeu? Por isso que me surpreende de vez em quando ele repetir essas coisas, assim, que a gente vê muito propagada pela grande imprensa. Eu não concordo com essa parte. Ódio à realidade. O mundo está conspirando contra Bolsonaro, né? Os milhares... Não é um mundo que está conspirando contra o Bolsonaro. Simplesmente o que a gente é bombardeado de informação aqui é sempre os mesmos países que estão fazendo a quarentena. Não sai nada sobre os países que não estão fazendo a quarentena. E aí a gente fica com essa falsa impressão de que o mundo inteiro está fazendo a porra da quarentena, mas não é. De mortos da Itália, da Espanha, da França, da Inglaterra. Ah lá, ele acabou de citar os 3 países mais visitados turisticamente da Europa. É surpresa para alguém que eles foram os mais afetados? França, Espanha e Itália. Aliás, eu também acredito até que seja um dos motivos que nos Estados Unidos o problema esteja tão grave. Pô, o que tem de turista asiático, movimentação de entrada e saída, movimentação interna, é muito intenso. Lá possivelmente vai ser assim a pior situação. Terra dos Estados Unidos, na verdade, são um bando de comunistas que estão conspirando contra o alado governo Bolsonaro. Só um detalhe: o vírus saiu da onde? Da China. O modelo de governo da China, porra, é capitalismo? Não, é comunismo. Porra, não é possível, cara. A idolatria do bolsonarismo consegue ser mais patética do que a idolatria petista. E sabe por quê? Porque pelo menos o Lula, sendo corrupto, canalha, bandido que ele é, ele deu, dentro de um tempo mínimo de governo dele, uma ilusão de prosperidade econômica. Eu acho que ele está esquecendo que todas as condições globais naquele momento eram extremamente favoráveis. Ou melhor, qualquer um que tivesse sentado ali na cadeira e não tivesse feito besteira, colheria os mesmos frutos. Pelo menos esse é o consenso
da avaliação, né, de muitos economistas e tal. Eu me lembro muito bem que eu era antipetista desde sempre fui e sempre serei antipetista, porém, na época em que o Lula foi pego pelo mensalão e depois do mensalão, o PT aproveitou a prosperidade econômica e muitas pessoas sentiram uma relativa melhora no seu bolso, apesar daquela prosperidade ter sido ilusória. Verdade. Quando as medidas de Bolsonaro vão levar à mortalidade em massa, principalmente das pessoas pobres. Ele não tem como saber disso. Aliás, muitas pessoas ainda vão realmente morrer, infelizmente, mas ele não tem como saber se é por conta de flexibilização e tal, de quarentena, que nem ocorreu ainda em nenhum país, então não tem como nem fazer paralelo em nenhum outro lugar. E detalhe, já falaram que não vai ser feito assim da noite para o dia. Vai ser alguma coisa avaliada e decidida com muita cautela. Porque, veja, já percebeu que esse pessoal da Van, aquele maluquinho da Van, aquele sujeito do Madeiro, que é rico, que tem 3 jatinhos, ou então aquele sujeito lá do Injustos e muitos outros, eles estão cagando e andando para as pessoas pobres que vão morrer? Existe neste governo um certo rancor, um certo desprezo que é típico de uma determinada classe média com o povo pobre. Não existe realmente um vínculo sincero dessas elites com o pobre, com o desamparado, com a pessoa que vai morrer por falta de atendimento no SUS, já que o SUS vai colapsar. E o que é pior, uma parte dessa classe média também vai pro saco. Sabe por quê? Porque o sistema de saúde privado também vai colapsar. Quem vai sair são os riquinhos. São os Paulo Cogos da vida, que vão se trancar nos seus casarões, enquanto a população vai morrer à míngua aí nos hospitais. Eu quero ver o católico Paulo Cogos dar uma solução para essas pessoas. Não, sabe o quê? É aquele infantilismo da criancinha birrenta que vai pra rua segurando o cachorro Dória e no dia seguinte tá pedindo desculpa ao poder, ao Estado, né? Você é contra o Estado, mas lá a tua mãe te dá uns tapinhas na tua bunda, seu fresco. E você tá lá fazendo meia-culpa contra o governador representante do Estado. Então vejam, meus amigos, a situação é caótica. E vemos como em nenhuma outra época da história do Brasil a situação é caótica. Meu irmão, a gente está vivendo na porra do pior problema global da história, possivelmente. Sim, a situação é caótica, mas não seria caótica de qualquer outra forma. Pô, tá de brincadeira também. Um tal grau de desinformação e de mentiras delirantes, querendo levar uma população desesperada à loucura. Ou seja, os países estão conspirando contra o Bolsonaro, junto com a China, naturalmente. É interessante essa relação do Brasil com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O Bolsonaro, inclusive, deu visto livre para chinês entrar no Brasil. E depois, Mandetta é membro do Partido Comunista Chinês, João Dória, Helder Barbalho e muitos outros. Os governadores estão conspirando para destruir a economia do país. Mas como conspirando se quem vai sentir o peso da perda da arrecadação e até mesmo da impopularidade são esses governadores? Será que ele realmente não acompanhou o que aconteceu essa semana? Não, eles não vão sentir esse peso justamente com tudo que foi aprovado em relação a socorro aos estados. É justamente por isso que eles estão conseguindo brincar de paralisia. Eles têm o aval do Rodrigo Maia, óbvio. Qual governador vai querer arruinar a sua própria economia local? Só na cabeça louca de um bolsonarista. E aí vemos esses mentirosos desinformantes, Alan dos Santos, Bernardo Kister e muitos outros vlogueiros que são de crachá, afirmando: pobre, volte ao trabalho, você tem que comer. Mas ninguém está dizendo para eles o seguinte: como dar segurança a essas pessoas pobres para trabalhar? Alguém vai distribuir gel à vontade?
Essa é provavelmente a questão que estão, óbvio, que estão pensando nisso. Como é que vão determinar as orientações para cada tipo de trabalho que vai ser liberado. Você acha que, pô, cara, tem gente técnica competente pra caramba na porra do governo. Tá de sacanagem também, né? Para essas pessoas não pegarem o coronavírus? Alguém vai distribuir máscaras? Alguém vai distribuir luvas para essas pessoas? Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado com a produção, sabe por quê? Porque a classe média, pelo menos uma parte dela, porque a outra vai se fuder, e a classe alta vão se esconder nos seus apartamentinhos porque eles podem aproveitar a quarentena quando ela for absolutamente necessária, já que nós perdemos tempo. Enquanto isso, a empregada doméstica, o balconista, o carregador de cimento, ou seja, essa raia miúda, por assim dizer, vai pegar a doença, vai se fuder, vai ser uma perda na mão de obra barata, mas é aquela história. A vida continua como dante no quartel de Abrantes, porque as elites não serão tocadas. Isso é o pensamento do governo Bolsonaro. Um governo infame, um governo imoral. Completamente injusto, na minha opinião. E mais além, eu vejo católicos defendendo este governo infame que não se preocupa com os pequenos e com os pobres. Desampara-os. Eu vejo pastores evangélicos mais preocupados em lotar as suas igrejas para arrecadar dinheiro do que para salvar vidas. Eu vejo muito mais preocupação desses empresários lucrando bilhões ao invés de oferecer uma solução para os seus próprios empregados. Ninguém está oferecendo solução para ninguém. As pessoas que mais poderiam ajudar não ajudam. E nós estamos... Cara, eu acho que ele tá viajando. Cara, até o Itaú, acho que, que fez uma doação de 1 bilhão pra causa. Aí ele já tá começando a falar muita abobrinha. Aí também é fogo, né? caminhando para o caos, infelizmente. Espero que o meu alarmismo seja falso. Eu espero profundamente e espero, inclusive, que o senhor Bolsonaro esteja certo. Mas eu acredito que ele não está certo. Mas eu acredito que ele está muito errado e que, na verdade, quem vai se fuder é o grosso da população. Então, um grande abraço. Bom, esse vídeo aqui eu vou guardar nas previsões futuras para fazer um confere. Bom, esse aqui foi o primeiro aqui que eu fiz, mais de experiência também e tal, mas vou tentar fazer alguns outros, né? Com outras pessoas também, lógico, não vou ficar pegando no pé do Conde Lopê toda vez, mas enfim, sempre que eu, sei lá, de repente sentir que tem algum tema que vai valer a pena comentar dessa forma aí, ao vivo, né? Sem ver também o vídeo antes e tal, vou tentar fazer isso. E é isso. Vamos que vamos.